O Vaso, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Emmanuel comenta: a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras, e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação. Além, surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes. Transformam-no outros em máquina da gula carniceira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel acerca da necessidade de preservarmos o nosso corpo físico, que muitas pessoas fazem mal a esse vaso, a esse corpo, com excesso de bebida, de comida e excesso dos prazeres. E pelos ensinamentos da espiritualidade, esses indivíduos chegam no plano espiritual como suicidas indiretos, porque não cuidaram do vaso que Deus concedeu para a evolução na Terra. Paulo pede aos Tessalonicenses que saibam possuir o seu vaso em santificação e honra, demonstrando que nós devemos a Deus a utilização do nosso corpo, concedido por Ele, de forma a santificá-lo e honrá-lo. O homem, porém, numa visão falsa do caminho evolutivo, satura esse corpo de enfermidades, de lama e de sombras, com consequências terríveis. Não faltam recursos da bondade divina, porém, para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos da alma imortal. Os cuidados do corpo, então, se dão pela higiene, pela temperança,
pela medicina preventiva e pela disciplina. Deus não se esquece de nós, mas sim somos nós, seus filhos, que menoscabamos os valores que a sabedoria infinita nos empresta por amor. Devemos, portanto, obedecer aos impositivos do equilíbrio na lei divina, demonstrando que temos inteligência e razão para sairmos vitoriosos dessa existência, sem exonerar-se dos compromissos assumidos, sem esquecer do reajustamento. Porque, nas palavras de Emmanuel, nenhum pai na terra preservaria o vaso dos seus filhos, senão transmitindo as diretrizes para um bem viver, um bem proceder. Por isso, a palavra e o exemplo são lições para que cada criatura aprenda a possuir o próprio corpo em santificação e em honra para o Pai. Que assim seja.